Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Muito bem, está no ar mais um Bate-Papo das 6. Hoje é dia 22 de junho de 2022. Né? Bate-Papo das 6, o seu programa sobre informação, atualização e debates no tema de saúde. Né? Como diria nosso amigo aí, o Tiago Durão, na quinta é a quinta da lei, a quarta-feira é a quarta-feira saudável. Né? Hoje você pode nos assistir no canal 16.1 na TV aberta em todo o Espírito Santo, na rádio da 106.1, né? E também em todas as plataformas de streaming. Hoje o tema é muito interessante, nós vamos falar sobre medicina e esporte, né? Esporte em determinadas populações especiais. E para isso, mantendo a tradição do programa, a gente tem dois excelentíssimos profissionais. Lá na ponta esquerda nós temos o Pétrios Coelho, que é professor, educador físico. Seja muito bem-vindo, Pétrios. Obrigado. Isso aí. Boa noite. Além disso, é amigo, né? Hoje é uma bancada que só tem amigos aqui. E aqui do meu lado, o doutor Matheus Remídio, que é médico do esporte, que já trabalhou no Internacional, no Caxias, na Federação Gaúcha de Futebol, tem uma larga experiência aí com futebol e também com crossfit. Não é isso, Matheus? Obrigado, Dário, pelo convite, obrigado pelo carinho da apresentação. É um prazer estar aqui e conversar sobre o que a gente mais gosta, né? Saúde, esporte, essas coisas. Isso Obrigado. aí. Mande suas perguntas para a gente aqui, através do WhatsApp ou então do Instagram, né? Para a gente responder para vocês, no número 996224547. E o interessante de hoje é que eu e Matheus, a gente é amigo de infância. Desde quanto tempo a gente se conhece? Bastante tempo, hein, Dário? Acho que desde perdi as contas. Desde os 7 anos de idade. E tinha o esporte envolvido nessa época, né? A gente jogou junto no time da escola. Isso aí. O time da escola, no Copevale. Isso aí. Jogou em vários times juntos, né? É uma O história. pessoal não acredita, não, que eu joguei futebol, mas eu joguei. Batia bem com a perna esquerda. É. Vamos lá, antes de iniciar o programa, vamos dar um giro de notícias sobre saúde da cidade, né? Primeira notícia que a gente tem é que Linhares vai começar a aplicar a quarta dose, hoje, inclusive, nas pessoas acima de 30 anos. Qualquer posto de saúde você consegue a vacina do Covid de 7h30 às 17 horas, né? Outra informação importante é que o Linhares Medical Center firmou um convênio, agora com um novo convênio, né, com a seguradora, que é a MedService. Então agora você pode ser atendido lá no Linhares Medical Center através do Vale Saúde, Saúde Petrobras, U Saúde, Provida, Bradesco, Banescaixa, Econômica e agora contratualizada aí o MedService, né? Bem, mais uma novidade também relacionada ao Linhares Medical Center é que agora ele tem a UTI pediátrica e também o pronto-socorro pediátrico. É mais um serviço aí suprindo as necessidades de Linhares. Eu até fiz, acabou que eu tive uma experiência, né? Depois eu vou contar em detalhes com vocês sobre a UTI pediátrica. Outra questão, outra notícia interessantíssima, de muito orgulho aí para Linhares, é o Dr. João Eduardo, que foi premiado ao alcançar aí a marca de 500 CTO, né? Que é um tipo de angioplastia complexa. Ele alcançou essa marca lá no México, né? No final do mês de maio, e a gente comemorou isso aqui também em Linhares. Ou seja, ele fez 300 angioplastias, né? Como, vamos dizer assim, ele fazendo a angioplastia e mais 200 como professor, ou seja, proctor, que a gente chama, que é ele ensinando, passando a técnica para os outros médicos. Então é muito orgulho aí para Linhares, uma marca bem interessante. Outra questão é o livro do José Vicente, que vai ser lançado, José Vicente Mendes, que é o livro Relatos de um Jornalista. É um livro um pouco autobiográfico, com bastante crônicas, né, sobre a atividade dele jornalística nos últimos 50 anos. Tem muita coisa sobre política e depoimento aí de mais de 200 pessoas da região. Então, quem tiver interesse, aí acesso nas redes sociais para fazer a aquisição do livro e ter mais informações. E é isso aí. Tem mais alguma notícia? Novidade aí de Linhares? Hoje a gente passou... Eu tô por fora. Tá por fora. A gente passou bem rapidinho. E vamos lá.
Então, para começar o nosso programa, eu acho que medicina do esporte é algo, o médico do esporte é algo que confunde até os próprios médicos, né? Sim. Onde é o campo de atuação do médico do esporte. E eu lembro na nossa formação, a gente conversava às vezes por telefone, você era quase um cardiologista, né? Então é uma área, não sei, você pode explicar melhor para a gente, mas é uma área que junta um pouco de cardiologia, um pouco de nutrição, um pouco de ortopedia, né? Explica para a gente um pouco melhor sobre isso, Matheus. O que é o médico do esporte, o seu dia a dia? Bom, Daro, a medicina do esporte é uma especialidade médica, né? Eu fiz residência, fiz 3 anos de residência lá no Rio Grande do Sul. E tem uma grade muito completa do ponto de vista de gerenciamento, de integridade, de saúde, né? do atleta ou da pessoa que precisa, que vai se beneficiar da prescrição, né, da atividade física. Quem precisa de atividade física? Quer dizer, quem não precisa de atividade física, né? Então, surgiu a medicina do esporte, né, como residência médica, é uma especialidade nova, dentre as mais tradicionais. Tem poucos centros, né, no país? Hoje já tem mais. Quando eu saí da residência, a gente tinha 3 centros de residência médica. No país inteiro? No país inteiro. 2 em São Paulo e a no Rio Grande do Sul, onde eu fiz. Em São Paulo tem pelo menos mais 3 em São Paulo, né? Então a gente pode estar falando aí de por volta de 6, 7 centros, escolas, né? Residência médica de medicina do esporte. Ainda é muito pouco, né? Ainda é muito pouco. A gente é uma sociedade pequena ainda, mas a gente vem fazendo bastante barulho aí, até porque existe uma necessidade enorme de tirar a população da principal causa de morte no planeta, né? O sedentarismo. A gente sabe que a inatividade física é o que está relacionado, é uma doença que está relacionada, né, às principais causas de morte do mundo. Então a gente precisa fazer o que for preciso, né, para tirar a pessoa dessa situação. E aí surgiu, né, a medicina do esporte e a gente, você resumiu bem, a gente é um gerente, é um clínico que tem a expertise, o treinamento para acompanhar essas pessoas. Então, se o paciente, por exemplo, tem uma indicação, você que é cardiologista, o paciente tem uma indicação de fazer atividade física para melhorar a pressão arterial, qual é a intensidade? Não, então, a gente fala que o exercício é remédio, mas qual é a dose do medicamento para o hipertenso, por exemplo? Exatamente. É por aí que a gente reabilitação, atua. Que está muito em voga. Né? Então, assim, não é só para... A ideia, eu acho que da população é que seja apenas para pacientes de alta performance, né? Eu vou no médico do esporte para fazer um trabalho para competição. Não é só isso, né? Não, certamente a gente tem, eu costumo dizer que a gente tem 2 braços dentro da medicina do esporte. Tem um braço onde não que eu goste, mas é onde eu atuo mais, que é o braço da população geral. É o médico do esporte voltado para a população geral. Que esse é o exemplo que eu dei do hipertenso, a pessoa com diabetes, um cardiopata, por exemplo, que precisa do exercício para controlar, né, uma cardiopatia, diminuir o risco do infarto. Pós-infartado, antigamente não podia fazer exercício. Hoje o exercício faz parte do tratamento do cardiopata isquêmico. Então, eu atuo nessa parte, da população geral. Então, o paciente que precisa do controle de peso, né, emagrecimento, precisa de tratar alguma desnutrição, algum problema nutricional. Então, a gente atua nessa parte. E tem o braço do alto rendimento. Então, eu tenho vários colegas que saíram da residência e se especializaram, ficaram nessa área. Eles cuidam de atleta, trabalham em clubes. Eu tenho amigo nos grandes clubes do futebol, Corinthians, Internacional, Grêmio, tem médico do esporte. Hoje, graças a Deus, na minha época de residência não tinha tanto, mas hoje o futebol profissional, pelo menos 50% aí dos clubes, dos grandes clubes, tem ali no departamento médico um médico do esporte. Antigamente era só ortopedista, né? O seu staff ali tem, né? Hoje, graças a Deus, a gente está conseguindo aumentar esse número aí. Então tem os colegas que trabalham com alto rendimento, com atleta, e tem as pessoas que trabalham voltado para a população geral. Eu trabalho não por preferência, né? Então estou no interior do estado,
A gente não tem tanto atleta, tantas pessoas que vivem, né? Então o esporte é isso, né? Uma pessoa que vive profissionalmente daquela modalidade. A gente não tem tantas pessoas assim, então por conta disso, hoje, atualmente, minha experiência bem maior é com pessoas, a população geral. Né? População geral. Você mexe também com a parte de nutrição? Não. É a sua área também ou não? Nutrição para esporte. Nutrição que eu falo assim, um nutrólogo do esporte, vamos dizer. Também, né? Com certeza. É a nossa área também. Porque, assim, existem o que a gente fala, os gargalos da vida saudável, né? Os fatores que a gente precisa diagnosticar, avaliar e tratar, se precisar tratar. Então, exemplo, um paciente com sobrepeso, com obesidade, que precisa fazer um tratamento por emagrecimento. Existe medicamento, existe, né, as diversas modalidades esportivas, né, o exercício físico, e a nutrição faz parte disso. Então, eu, como médico, não prescrevo dieta, não faço a prescrição dietética. A gente tem, dentro da nossa equipe, então a gente tem um método, né, a gente trabalha direcionando o paciente para esse cuidado. Então, eu tenho na minha equipe a nutricionista que me dá todo o suporte. Então, se eu percebi que o paciente tem um sobrepeso e o sobrepeso dele não vem principalmente pela inatividade física, que hoje a gente vê bastante isso, né? O paciente faz exercício, aumenta a quantidade de exercício e não emagrece. Então, às vezes, o problema dele, dentro daqueles gargalos, daqueles fatores, o problema dele é outro. Não é a falta de atividade física, às vezes é a dieta. Está hipercalórica ou não tá inadequada. E aí a gente precisa tratar isso. Eu não vou lá e faço uma prescrição dietética, mas eu encaminho, eu trabalho junto com a nutricionista da minha equipe que fazemos aí a prescrição juntos, né? Com a minha indicação, ela vai fazer um planejamento alimentar voltado para a necessidade específica e individual desse paciente. Multidisciplinar, né? Exatamente. Eu acredito que o que ele quis dizer também é o quê? Provavelmente na equipe dele ele deve ter sempre um profissional de educação física alinhado com ele, que ele deve estar sempre indicando, uma nutricionista que ele deve estar sempre indicando. Por quê? O médico do esporte ele trabalha assim, ele dá sempre o direcionamento para que outras áreas possam tratar devidamente o paciente em geral, que no caso dele é a população geral. Então, às vezes, ele tem o educador físico lá, o profissional de educação física na linha dele e fala, esse paciente precisa disso, 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 porque muitas das vezes, igual ele citou, nem sempre é só o exercício ou a atividade física que ele vai para ser. Às vezes é um problema psicoalimentar, que às vezes o psicológico dele não está alinhado com o exercício físico, então ele precisa de um nutricionista. É meio que entrar na cabeça dele para explicar, se você não melhorar a sua alimentação, você pode praticar a atividade ou exercício físico que você quiser, não vai melhorar. Perfeito. Então a diferenciação é essa, que ele sempre vai dar o direcionamento. Quem dera se em todo posto de saúde tivesse, o mundo fosse assim. Que em todo posto de saúde tivesse um médico. Mas esse é o futuro que a gente espera, tá? Esse é o futuro que a gente espera. Se Deus quiser. No pré-natal, tenha um médico do esporte gerenciando a atividade. Todo mundo precisa de atividade física, a gente já concordou com isso aqui. E todo mundo concorda com isso em qualquer lugar qualquer mês que a gente sente. Mas sempre traz benefício, né? Exato. Sempre. Só que a gente precisa entender exatamente esse ponto que o Pérez tocou. A gente não vai tratar diabetes, pressão, hipertensão, só com remédio. O remédio vai mascarar sintomas, vai diminuir sintomas na maioria esmagadora das vezes. Então a gente precisa de avaliar, e o Pedro falou assim, perfeitamente, a integridade. Todos os fatores, ali eu chamei de gargalos, né, para a gente sempre lembrar do que a gente está se referindo. Ele falou, o profissional tem que ir lá e colocar na cabeça do paciente. Quem coloca na cabeça do paciente é o psicólogo. Exatamente. Né? O que também não tem, né? Faz a parte dele na questão nutricional. O educador físico faz a parte dele na parte da execução da atividade física. Então, assim, o médico do esporte, ele está gerenciando esses profissionais da parte médica, né? A minha visão como médico, gerenciando esses profissionais em prol do atleta, em prol do paciente, do doente, né? Então, a ideia da medicina do esporte, na minha visão, é a medicina do futuro. No que se trata, né, no quesito prevenção. Então, se eu quero prevenir, você sabe muito bem, se eu quero prevenir infarto, AVC, diabetes e entre outras doenças cardiovasculares, doenças crônicas não transmissíveis, eu preciso de uma atenção preventiva de fato. Né? Não é
empirismo. Isso é ciência, né? A gente fala isso porque a literatura médica de muitos anos mostra pra gente que o exercício é muito seguro e é fundamental nesses casos. Então a gente está aqui para tentar desmistificar a maioria dos mitos. Um deles, você falou que o médico do esporte acompanha apenas o atleta, mas não é essa a ideia, apenas. Né? Eu estou aqui geral, hoje, eu agradeço demais essa oportunidade dada para a gente poder explicar, né? Exatamente, falar tirar os fantasmas. Isso né? aí. E Petros, como é que é a educação física? Principal. Esse trabalho aí. É igual o médico do esporte. Nós estamos aqui para promover a saúde. Nós promovemos a saúde através do exercício físico, acompanhado com um personal trainer, que no caso é a minha área de maior atuação, ou até em grandes grupos, seja em pracinhas, em praças, em clubes esportivos, que também tem um personal trainer ali alinhado. Igual ele falou, todo clube tem um médico do esporte. A maioria dos clubes também tem um personal trainer para estar ali dentro da academia com os jogadores, sejam atletas, qual for a área, tem ali um personal trainer para passar o alinhamento dos exercícios, seja para ganho de massa, para ganho de performance. E a nossa área principal é tratar isso, alinhar o ganho de massa, alinhar o ganho de melhora da condição cardiorrespiratória e sempre prevenir doença. Por quê? Muitas vezes o profissional de educação física, ele está melhorando, como o Dr. Matheus falou, a doença crônica. Porque às vezes você desenvolve uma doença crônica e através da atividade física e do exercício físico, você vai ter uma manutenção tão boa dessa doença crônica que ela não vai deixar de existir, mas ela vai estar tão branda, ela vai ficar tão branda que você nem vai perceber que você a tem. Controlada. E né? é exatamente isso que um profissional de educação física tenta fazer. Entendi. Não é fácil, mas a gente está sempre buscando, como o Matheus. É o futuro. Que o futuro, ele quer sempre ser saudável. E todas as áreas que estiver buscando o indivíduo saudável, para mim é o futuro. E é exatamente o que o Dr. Matheus falou com a gente. Vamos fazer uma simulação aqui. Por exemplo, eu vou numa consulta com o Matheus, por exemplo. E aí eu quero... Tô gordinho, né? Tô com IMC de 27. Você tá bem. Eu tô querendo emagrecer. Aí você vem e vai lá, você prescreve para mim atividade física e passa para ele. É mais ou menos assim que funciona? Você prescreve atividade física e ele executa ou eu tô errado? Sim. Executa... Explica isso para mim. Eu fui numa consulta. Eu acho que isso também é importante para a população, para entender. O pessoal tem dúvida quanto a isso também. A pergunta que eu mais escuto no consultório hoje é, doutor, qual que é o melhor exercício para emagrecimento? Ou o melhor exercício para alguma coisa? O que eu tenho que fazer? E aí eu faço uma outra pergunta. O que você gosta de fazer? Porque o mais importante é a frequência. Um dos pilares do treinamento, né? Então a gente tem a alimentação, né? A nutrição, o treinamento e a repetição. Então o descanso, né? São 3: alimentação, nutrição, o próprio treino, o descanso e a repetição. Então eu preciso de um tempo de permanência, né, numa atividade física. Eu tenho que ter aderência para eu começar a colher os resultados. Então, se eu acho que o exercício físico ele tem um potencial de me causar algum benefício, se eu fizer uma vez, não vai causar tanto benefício, né? Eu preciso fazer de forma crônica, na maioria das vezes. E aí eu falo para o paciente o seguinte: o que você gosta mais de fazer? Tem uns que falam, por exemplo, não gosta de nada. Tem os mais preguiçosos, né? Passar, não gosta a grande maioria, realmente. Aí eu falo, o que você gosta, assim, que você menos odeia? Acha uma coisa que você menos odeia. Sabe por quê? Porque você vai trabalhar o mindset. O cara nunca fez nada há 10 anos. Se eu, como médico do esporte, né? Como fisiologista, como praticante assíduo há muitos anos, falar com ele o que eu acho que é o melhor para ele, ele vai fazer se fizer, ele vai fazer um dia, nunca mais vai fazer. Porque vai doer muito. Até porque você já tem a vivência de anos e anos disso. De anos, né? E é exatamente como ele falou. Praticando atividade física com uma certa intensidade, né? Então a minha visão, né, é diferente. Por isso a gente precisa sempre individualizar. Então o paciente chegou, perguntou para mim qual que é a melhor atividade física, eu vou falar o que você gosta de fazer. Ele fala, doutor, eu gosto de caminhada. Bicicleta. Ótimo, bike. É a melhor opção para você. Então você vai começar com a bicicleta. Então nós já tiramos esse cara do sedentarismo, ele começou com a bicicleta.
Na consulta, a gente vai avaliar outros fatores. Como é que está a parte emocional, psicológica? Como é que está a aderência dele à nutrição? Será que está muito industrializado, muito embutido, muito condimentado? Se come pouco, come muito? Se tem algum tipo de compulsão, um comportamento emocional alimentar, né? Um comportamento, uma compulsão alimentar. A gente precisa tratar tudo isso. Se o intestino funciona ou não. Porque, principalmente as mulheres, né? Tem... dependendo da fase da menstruação, tem questão da gestação, tem várias fases. A mulher tem muito período de oscilação hormonal e algumas situações elas cursam, né, com alguma modificação dessa microbiota intestinal. Então a gente tem que avaliar a qualidade do intestino também. Você fala, mas o que tem a ver intestino com exercício? Tudo. Eu estou falando o exercício como melhorador, né, como otimizador de saúde. Então, se eu não tenho o intestino trabalhando legal, eu não vou ter uma nutrição legal. Pelo menos eu não vou ter uma boa absorção de nutrientes, porque o intestino é responsável para absorver nutrientes. Então, a gente precisa de oferta boa, de bons nutrientes. Então, a minha alimentação tem que estar boa e eu tenho que ser capaz de absorver aqueles nutrientes. Tá? Então, assim, como é que eu vou incrementar, prescrever uma atividade física para uma pessoa que está mal nutrida? Então eu tenho que entender desses fatores, eu tenho que entender do emocional, dos hormônios, do intestino, né, da qualidade da atividade física, da alimentação. Eu tenho que avaliar esse paciente como um todo e ir ajustando. Então aquele cara que começou a andar de bicicleta, a gente vai começar a melhorar a hidratação, a nutrição. Se o intestino não for bom, a gente vai fazer um tratamento intestinal. Pra ele chegar. E aí vai chegar ali com 30 dias que ele está andando de bicicleta, ele já perdeu 1 quilinho, nem percebeu. E aí a gente fala, olha, essa bike vai ficar muito melhor, muito mais forte se você fizer 3 dias na semana de musculação. Era justamente esse ponto que eu ia chegar. E aí a gente vai entrando na vida do paciente, gerenciando para ele começar a obter, porque não é uma consulta que o cara vai lá e a gente resolve todos os problemas, porque às vezes os problemas que ele tem são de muitos anos, né? Então a gente vai começar a desmistificar, a mudar o mindset desse paciente, vai começar a entregar para ele com o tempo, progressivamente, o que é melhor para ele. A gente não começa com o que é melhor logo de cara, senão a gente espanta o paciente. Espanta muito rápido. E aí ele indica para mim a bicicleta, eu chego com você. Como é que é? Então, aí nós vamos fazer todo um trabalho em cima do que ele passou e montar. Por exemplo, você chegou primeiramente na bicicleta, você não começou ainda na academia. Aí você está pedalando lá, o Dr. Matheus falou, ó, perdeu 1 quilinho em 30 dias, perdeu 2 quilinhos em 60 dias. Mas, às vezes, e não raramente, o próprio paciente dele vai chegar para ele na segunda ou na terceira consulta e falou, doutor, tem alguma coisa a mais para eu poder fazer? Porque o que é muito comum, quando o pedal que ele citou, você começa a fazer sozinho. Daí a pouco você está em um grupo. E no grupo, você se sente para trás, então você quer buscar a sua própria melhora. Aí você vai chegar para ele, doutor, tem alguma coisa para eu fazer? Aí o doutor já vai ver que o seu mindset mudou. Então ele vai chegar e falar, ó, é legal você praticar uma atividade física 3 vezes na semana, no caso a musculação. Porque aí na musculação, você vai chegar para o profissional de educação física e vai falar bem assim, ó, eu gosto de pedalar. O que dá para você fazer para mim? Aí a nossa área vai chegar e falar, ó, nós vamos montar um treino específico para você melhorar o seu rendimento na bike, que é o que você gosta. Aí daí a pouco você vai lá e vai falar bem assim, ó, eu melhorei, eu emagreci mais, o meu corpo está mais saudável, eu já estou conseguindo pedalar uma quantidade de quilometragem maior, e tudo isso aí é o seu próprio mindset que mudou. Sim. E o mais importante, que foi justamente o que o Dr. Matheus falou, é o quê? Nem todo dia a gente está disposto. Vai ter um dia que a gente fala, cara, eu não quero fazer nada hoje. Do dia a dia. Mas é aí que a gente trabalha em cima da disciplina. Isso. Porque nem tudo é só você chegar e estar com vontade de fazer e fazer. A gente tem que ter a disciplina e o foco para chegar lá. Isso aí. Então, tendo isso aí, a gente vai longe. Segura um pouquinho, nós vamos um bloco, intervalo rapidinho. Hoje falando sobre medicina do esporte, exercício físico, na presença do Dr. Matheus Remídio Cardoso, que é médico do esporte, médico já trabalhou no Inter, no Caxias, da Federação Gaúcha, hoje está aqui conosco na região, a gente está tentando trazer ele para Linhares, né? Falando sobre esporte. E também o do Dr. Pétrios Coelho, que é professor de educação física. No próximo bloco a gente volta para falar mais sobre exercício físico e medicina do esporte.
Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do Bate-Papo das 6, quarta-feira da saúde, falando sobre medicina do esporte, né? Hoje, na presença do Dr. Matheus Remídio, que é médico do esporte, né? E do Dr. Pétrios Coelho, que é educador físico, professor personal. No último bloco, a gente falava sobre a questão, a otimização do esporte, né? No caso aqui, a gente fez uma simulação, o Matheus prescreveu para mim uma bicicleta, uma bike, e o Petros estava explicando ali como que seria esse planejamento de exercício físico com a bicicleta. O Petros citou a questão do treinamento, né, em si, como é que ele faz para prescrever, como é que faz para motivar esses pacientes, né? A gente estava conversando aqui no intervalo. É muito interessante, cara, porque assim, as pessoas fazem o contrário do que a gente prescreveria, a gente faria, né? Então, principalmente no quesito emagrecimento, que tem muito tabu, né? Tem um mercado, né? Tem uma indústria por trás do tratamento da obesidade e tal, tem muito suplemento, medicamento, e as pessoas têm muita informação hoje em dia, mas não sabem, na maioria das vezes, organizar essas informações. O que elas fazem? Querem emagrecer, fecha a boca, né? A gente escuta bastante, fecha a boca e aumenta o exercício, vai caminhar, vai fazer bicicleta. E o que a gente estava conversando aqui com o Pets agora é exatamente isso. As pessoas que fazem isso, a maioria delas ficam mais desprotegidas. Elas, por quê? Até perdem peso, né? Porque faz uma dieta hipocalórica, mas aumenta a intensidade, né? A quantidade, o volume de exercício, principalmente aeróbico, não faz exercício resistido, musculação, e acabam perdendo muita massa muscular. Né? Então, esse processo sarcopênico aí, dessa má prescrição, desse má comportamento, isso tem uma repercussão deletéria muito importante. O efeito sanfona, essas pessoas não conseguem fazer isso por muito tempo, então daqui a pouco, 1, 2 meses, elas recuperam aquele peso. Então, isso o reganho de peso, né? O efeito sanfona, causa um estresse oxidativo, traz uma inflamação no corpo dessa pessoa, a perda da integridade, da homeostase, né, Dário? Muito grande. Então, é muito pior a pessoa que engorda e emagrece fazendo esse tipo de coisa, que é a maioria, infelizmente, do que aquela pessoa que se manteve estável acima do peso, um pouco ali, levemente acima do peso. Então, o recado... Perde progressivo? O ideal, o ideal é a gente... O emagrecimento tem a ver com perda de gordura, não com perda de número na balança, né? Eu posso não beber água hoje, amanhã eu tô mais leve. Eu tô desidratado. No UFC, né? Exatamente, desidrato. Dia, né? Então, o peso na balança nem sempre é um marcador de saúde, principalmente nesses casos. Então, se essas pessoas que estão fazendo emagrecimento sem orientação estão percebendo perda de massa muscular, cuidado, que na maioria das vezes vocês estão ficando mais doentes do que antes. Exatamente. E é muito comum, como o Dr. Matheus falou, esse efeito sanfona acontecer o quê? Você chega e perde peso. Às vezes, não só peso, você ainda perde a massa muscular. Então, você pode ter dado um passo a mais para a sua sarcopenia. Aí você vai lá e ganha peso de novo. A próxima vez que você for emagrecer, você tem uma taxa de metabolismo que o seu próprio corpo perde de você ficar parado, que a gente chama de taxa de metabolismo basal. Sempre que acontece esse efeito sanfona de ganho e perda de peso, sempre a sua taxa de metabolismo vai diminuir. Então, sempre que você ganha e perde peso, quando você precisar perder peso de novo, vai ser mais difícil. Mais difícil. Nunca vai ser sempre a mesma coisa. Tem relação na quantidade de caloria que você pode ingerir ou deve ingerir e não engordar. Então, quanto menor a TMB, a taxa metabólica basal, mais chance você tem de entrar aí no sobrepeso, porque você vai ter uma capacidade menor de estocar essa quantidade de caloria. Né? Então, quanto menor a taxa, é o famoso metabolismo lento. Então, o que o Pedro está querendo dizer, grosseiramente, é isso. Quanto mais efeito sanfona, mais inflamação e mais metabolismo lento. Metabolismo lento, você olha para a comida, você acaba engordando. E a questão da sarcopenia, é importante a gente frisar. Isso, sarcopenia é o quê? Sarcopenia. Vem do grego, né? Perda de massa, perda de carne. Então, a perda de massa muscular.
esquelética. músculo. É Exatamente. isso? Para a pessoa que acaba no emagrecimento ali perdendo músculo junto, né? Então, o processo sarcopênico, a gente vê muito em idosos, né? Idosos Que é frágeis, uma causa que a gente tenta combater Na UTI, a gente com vê suplementação. Pacientes críticos, internados em UTI, internação longa, a gente viu bastante acontecer isso com pessoas que não tinham diagnóstico de doença, mas que não tinham uma saúde muito boa, contraíram Covid e foram parar na UTI. A gente viu, assim, as pessoas definhando, perdendo muita massa muscular. Aí isso complica muito a integridade, a capacidade desse paciente se recuperar. Por quê? E aí é o gancho que eu queria... Eu fui um desses. Você pegou? Perdeu muita massa muscular, Eu né? perdi. Pelo menos nas coxas, uns 25% de massa muscular E eu o perdi. que é o Você chegou problema? na UTI, né? Eu fiquei. Ficou na UTI. Foi. É. Fiquei uma semaninha lá. Não. Fiquei uma semana na UTI, mas a minha maior preocupação foi depois o reganho de massa muscular, porque a minha massa muscular foi embora muito rápido, depois de uma semana. Puxando esse gancho, a gente já sabe, todo mundo tem medo, todo mundo quer perder gordura. A gente sabe que gordura é sinônimo de doença, de problema. Mas as pessoas ainda não sabem que músculo é sinônimo de saúde. Exatamente. Então, eu tenho paciente que fala assim, Matheus, eu quero, né, vai no consultório, olha, eu quero ficar definido, mas eu não quero ficar musculoso, não. É como se fosse fácil, né, Fé? Mas eu não quero ficar igual aquele povo lá do CrossFit que fica tudo fortão, não. Como se fosse fácil. Mas a gente tem que encarar dessa forma. O músculo é um órgão, como o adipócito, né, o tecido gorduroso, a gordura, é um órgão endócrino. Eles produzem substâncias ali e essas substâncias fazem algumas coisas no nosso corpo, né? O músculo tem a capacidade de produzir algumas substâncias que são anti-inflamatórias. Então, vamos supor, né? Eu tenho 50% um exemplo, tá? Me pegou pesado. 50% de músculo e o Petro tem 30% de músculo. Eu tenho 10% de gordura corporal e o Petro tem 30% de gordura corporal. A gente não tem doença pré-estabelecida, a gente não tem pressão alta, ninguém diagnosticou. Às vezes a gente tem, mas ninguém diagnosticou. Aconteceu isso muito ali naqueles 2 anos de Covid. Não tínhamos doenças diagnosticadas. Então, as pessoas eram saudáveis. Nitidamente, eu sou mais saudável que você. Concordamos com isso, sim ou não? Mas nós não temos doença. Qual que é a diferença, então, se a gente não tem doença e eu sou mais saudável do que você? Justamente eu tenho mais músculo, a massa muscular. E eu tenho menos gordura. Por quê? O músculo produz substâncias anti-inflamatórias que melhoram meus hormônios, né, minha testosterona, né, a capacidade de regenerar. Então, eu trabalho, eu faço atividade, eu durmo para regenerar. Aquelas células que foram utilizadas, células do cérebro, células ósseas, musculares, eu preciso de reparo. A gente repara isso no sono. Então, o sono também é um daqueles gargalos lá da vida saudável. Depois a gente pode até falar um pouquinho sobre isso. Mas, então, as pessoas precisam encarar dessa forma. Gordura, a gente já sabe que é sinônimo de doença, mas músculo é sinônimo de saúde. Músculo não é sinônimo de bomba, então, né? Não. Não é uma coisa dessa? Depende. Todo mundo pensa nisso. Né? Pensa, mas... não é saudável, ele é bombado, mas não é isso. Mas existem os bombados, de fato, que não são saudáveis. Mas, às vezes, mesmo sendo bombados, né, a gente fala eles isso estão das mais pessoas, saudáveis que uma pessoa com alto teor de gordura no corpo. Estereotipadas também. Isso. Exatamente. Né? É só você pensar o seguinte. Todo mundo já foi num açougue aqui. Todo mundo já comeu uma picanha aqui. Quando você olha para uma picanha e você pega aquela picanha com um dedo de gordura... Mais macia, né? Mais macia, e você pega ela com a carne, se você for pegar uma gordura de 1 quilo, ela é pelo menos deste tamanho. Enquanto 1 quilo de massa, de carne mesmo, é muito menor. Então você vê a citação que ele falou, uma pessoa com 30% de gordura e uma pessoa com 10%, às vezes essa pessoa com 10% está com 85 quilos. E a pessoa com 30% de gordura está com 85 quilos. E você vê a diferença notória no biotipo e no físico da pessoa. A gente vê no consultório então, também. É certo e fato concordar que sinônimo de saúde é um corpo saudável e não musculoso, mas equilibrado. Né? Uhum. Vamos entrar num tema agora importante que gerou muito interesse na internet, né? Que são as populações, né? O público especial, que é o exercício físico direcionado para crianças, gestantes, idosos e portadores de comorbidades. Aí a gente entra depois. Crianças, vamos lá. O que seria ideal para criança? Criança pode fazer musculação, por exemplo? Academia? Pode? A gente
Pode, e em alguns casos, hoje, atualmente, deve, né, Pedro? Eu ia falar agora, Porque deve. as crianças, hoje, né, com essa Obesidade infantil, que foi o programa anterior nosso. essa questão Inclusive, toda o de Covid inatividade. aumentou muito a obesidade infantil. Porque é o tempo todo recluso dentro do seu próprio lar. Exatamente. Videogame. Inativos, Telas, né? inativos, Exatamente. e é muito comum, eu até brinco, que todo mundo fala qual a idade mínima pro seu filho. Existe uma literatura que fala que em centros esportivos e academias de 11 a 12 anos. Eu brinco com todo mundo. Quando eu tiver o meu próprio filho, com 7 anos ele vai estar praticando É porque exercício. existe o exercício musculação, programado, coisa. né? Porque a gente tem que entender também. Tem diferença de atividade física, exercício e esporte. Exatamente. Existe uma diferença. Toda Então, vez que o você você fala quer em prescrever? esporte, Eu quero prescrever para o meu filho que tem 4 anos, na verdade eu não preciso. Porque ele é super ativo, ele pendura em tudo quanto é coisa. Né? Brinca Teu o filho tempo faz todo. crossfit, Ele vai? faz. Ele não gosta muito, assim, lógico que gosta de desenho e tal, mas ele adora brincar. Ele é muito dinâmico, ele brinca demais. Ele não gosta de ficar muito tempo com tela, graças a Deus. A gente estimula também o contrário, né? Sem forçar. Mas o que eu quero promover? Atividade física. Atividade física é tudo aquilo que gasta energia, né? Então, tomar um copo d'água aqui agora é um gasto energético. Televisão. Ao invés de você pegar o controle e ir lá mexer. É uma física. atividade você levantar e fazer alguma coisa. Hoje em dia a gente está cada vez mais automatizado, a gente não faz muita coisa. O exercício físico, eles são grupos, né, conjuntos de atividades físicas programadas com uma finalidade. Então, o PET vai prescrever para uma pessoa para o emagrecimento ou para ela melhorar a capacidade cardiorrespiratória, o aeróbico dela. Então, tem um objetivo e tem uma quantidade, um volume e intensidade programado. Aí a gente entra naquela situação ali que existe um pouco de controvérsia na literatura, a questão de quando iniciar, mas quando a gente fala em promoção de saúde, a gente fala em movimento. Né? Nem sempre precisa ser programado, não precisa ser um exercício. Mas se a pessoa estiver muito bem ativa, ela já está mais protegida do que os sedentários. E tem o esporte, né? O esporte é o que a pessoa pratica e ela participa de competição, é patrocinada, é um profissional. Então a gente tem que saber o que é diferenciar, né? os três padrões, né? Outra coisa, gestantes. Pode fazer atividade física? Atividade não, exercício físico, vamos dizer. Melhorar a nomenclatura. Deve, né? Tanto pode quanto deve. Deve. Hoje, Não tem risco de aborto, nada disso. Não, hoje vive uma literatura bem robusta hoje com relação a... Existe muita também controvérsia, porque é comum o meio médico querer preservar a vida do neném. Então, às vezes, ele tenta inibir um pouco da atividade nos 3 primeiros meses, que a gente chama dos 3 primeiros meses de maior preocupação para a vida do bebê. Agora, após essa parte aí dos 3 primeiros meses, é comum eles sempre prescreverem a ida acompanhada de um profissional. Após o 3º mês? É comum, É né? comum. Mas, Hoje assim, já é mais comum, mas antes também era mais resguardado. Daqui 2, 3 anos vai mudar. Porque assim, né? A gente tem um delay, né? As pesquisas acontecem lá na Europa, no Canadá, leva nos um pouquinho Estados de Unidos. tempo para chegar Daqui a aqui. pouco chega, os profissionais começam aí nos congressos e tal. Porque a gente não tem uma cultura muito grande de congresso internacional, onde saem os guidelines e tal. Mas existe o último consenso, né? Que é canadense, de indicação de exercício para gestante, que fala isso muito claramente, que é assim, anos de estudo. Não tem, o exercício não é abortivo. Já se pensou nisso. Da mesma forma que antigamente o cardiopata não podia fazer exercício. Exatamente. Porque ele tinha um risco Achou que ia morrer. De infartar. Hoje, Paradigma. Hoje sim. Hoje Está a gente se tem- quebrando. Hoje a gente tem dados robustos da literatura que o exercício não é abortivo. É lógico que a gente está falando de uma paciente, de uma gestante Gestação saudável. saudável, de baixo risco, liberada pelo obstetra. Passou ali, fez a avaliação inicial, baixo risco, o embrião está bem implantado, normal, não tem nenhum descolamento. Tem as contraindicações, claro. Gestação de baixo risco não é abortivo, não tem que ter essa preocupação. Claro que precisa ser, não é de qualquer forma. Então eu tenho Supervisionado, né? eu tenho pacientes que fazem crossfit. Gestantes que fazem crossfit. Mas crossfit não é perigoso. Até o 9º mês. Hã? Até o 9º mês, às vezes o até 9º ganhar. mês, desde a primeira semana, desde o começo. O que a gente tem que levar em consideração? Qual que é a base dessa paciente? É uma paciente que está há 10 anos sedentária e gestou e engravidou? Eu não vou mandar ela para o exercício agora assim, né? Vai. Nesse momento. Ela tem 10 anos que não faz exercício, engravidou agora quer fazer?
Vamos devagar. A gente pode até encorajar, uma hidroginástica, uma caminhada, um exercício bem tranquilo nesse público. Agora, uma paciente que engravidou, tem 5 anos que ela faz crossfit, já participou de competição altamente condicionada. Qual que é a probabilidade daquela modalidade causar um impacto deletério nela? A gente precisa ir lá no guideline e ver o que os caras estão falando. Os caras estão estudando a respeito disso há muitos anos. Então, o que eles falam? Evitar risco de queda, exercício de alta intensidade. Então, você não vai recomendar que essa mulher faça 100 burpees. Burpees É o paraíso. Sabe o que é, não? Não sei não. Ele do sabe. CrossFit, né? É do CrossFit. Você vai fazer assim, sei lá, o máximo de polichinelo que a pessoa faz. Aí melhorou. Em um Pode minuto, chinelo, polichinelo, você sabe. Em 1 minuto, vamos supor, é 100. Ela não consegue fazer nem mais um. Então, aquilo é o máximo em 1 minuto. Provavelmente, naquele momento, essa pessoa está cursando com alta intensidade. Tá? Então, a gente não prescreve alta intensidade para gestante. Entendi. Então, a gente vai prescrever um exercício Leve a moderado? de leve a moderado, tá? Que não tenha risco, pelo menos o risco seja reduzido em traumas abdominais e risco de queda. É isso que a gente vai monitorar. Os cuidados. Exatamente. Claro que tem várias outras situações, temperatura, né, umidade, que a gente tem que levar em consideração. O meu recado para a gestante, procura um médico do esporte, que ele vai saber te orientar muito bem. Mas o exercício não é abortivo, o exercício é muito seguro, e isso já está há muito tempo já atestado pela literatura médica. E é benéfico, né? E é só você Muito. fazer através da escadinha. Igual ele falou. Eu tô há 10 anos, eu não pratico nada, eu ingestei. Tô gestante. A pessoa vai chegar lá e vai procurar um obstetra. O obstetra vai falar, faz um exercício físico, faz uma atividade física. Ela estava 10 anos parado, começa no mais leve, igual ele citou, uma hidroginástica. Liberou 2, 3 meses, vai para o 4º, 5º mês, procura um personal se ela tiver condição. Se não, vai para uma academia em que possua um profissional capacitado. Aí ele vai passar. O que era muito comum falar no final de uma gestação? Vai catar conchinha, vai lá na praia. Por quê? Era um agachamento que ela fazia. E um agachamento está liberando a sua pélvica para ajudar. Exercício do assoalho pélvico. Muito Do assoalho importante no período pélvico expulsivo, né? expulsivo, né? Então é muito comum isso acontecer e a atividade, o exercício físico, vai promover isso aí para a gestante. Por isso que é sempre uma escadinha. Agora, igual ele falou. Diminui o risco de diabetes gestacional. Já tá muito. Tudo isso. Melhora o trabalho de parto. Só benefício. Melhora né? a lactação. A gente vai ficar falando bem do exercício, a gente vai ter uns 4 programas aqui. Tá? Vamos fechar esse bloco aqui. E uma dica que eu dou também da cardiologia, que eles me perguntam, é assim, pô, doutor, o que eu posso fazer? Bem, faz atividade até onde você consegue falar, que é o que fala que é moderado, até moderado. Exato, é. Se você começa a perder... Ficar muito ofegante, você Ofegante, está para. mudando de limiar ali. Exatamente. Bem, estamos chegando ao final do segundo bloco, falando sobre medicina do esporte, hoje na presença do Dr. Matheus Remídio, que é médico do esporte, e do Dr. Pétrios Coelho, que é professor, educador físico e personal. No último bloco, voltamos falando mais sobre medicina do esporte em população especial. Muito bem, estamos de volta com o Bate-Papo das 6, a quarta-feira da saúde, a quarta-feira saudável. Hoje na presença do Pétrios Coelho, que é educador físico, que é personal trainer, e do Dr. Matheus Remídio, que é médico do esporte, especialista em alta performance, né, Matheus? É isso aí, Darinho. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos já responder as perguntas que vieram da internet, que aí a gente já pega o gancho já. Ó, Marli Mares, 21, ela perguntou o seguinte, eu fiz cirurgia cardíaca e eu posso fazer atividade física, Matheus? Mais uma vez, né? Isso aí. Eu respondo ou você responde, Dário? Nossa, fica à vontade aí. Deve, né? É prescrição do cardiologista hoje. Primeiro, a gente tem que identificar qual que foi a cirurgia, né? Qual que foi a patologia que ela precisou se submeter a uma cirurgia. Eu acho que foi revascularização miocárdica. Revascularização. Então, a gente, desde a época da residência, a gente tinha um centro, uma academia enorme dentro da Universidade de Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul. A gente tinha horários, né, só de cardiopata. Então, eu já presenciei 15 revascularizados na mesma hora fazendo atividade física.
Lógico que eles passavam primeiro por uma triagem, esses pacientes foram encaminhados do cardiologista para a reabilitação cardíaca, né? Então, sim, você deve fazer atividade física, você diminui em torno de 70% de risco de novo infarto nos próximos 5 anos, né? Então é muita coisa. Se tivesse um remédio que fosse R$5.000 por mês, você ia querer comprar esse remédio, e o exercício é barato, né? Então você precisa identificar qual é o tipo da patologia, se o cardiologista já liberou, né? E esse cardiologista vai te encaminhar para um centro de reabilitação cardíaca. Ah, Matheus, não tem o centro de reabilitação cardíaca. Você vai passar com o médico do esporte ou o próprio cardiologista, vai fazer um teste em você, um ergométrico, um ergoespirométrico, e vai avaliar a sua zona de treinamento. Então você vai comprar um Garmin, hoje tem o Apple Watch, né? Tem o Polar, muito conhecido, a gente até usava na universidade, o Polar. E aí o cardiologista, através daquele teste, ele vai avaliar qual que é a sua faixa de segurança de treinamento. Então, se você fez um teste submáximo, que até em torno de 180 de frequência cardíaca, você não teve nenhum infradesnivelamento, nenhuma arritmia, se você não teve sintoma, o cardiologista vai prescrever, vai mandar para o Petros a cartinha. Petros, esse paciente fulano de tal, ele precisa, como medicamento da atividade física, a frequência cardíaca dele de treinamento varia de 150 a 180, que foi aquela zona ali que o cardiologista avaliou. Exatamente. Ou o médico do esporte. Né? Isso aí é fundamental. Saiu até um artigo recente até, eu fiz o programa falando sobre esse artigo, que comparou até HIIT para pós-cirurgia cardíaca. E teve benefício. E antigamente a gente olhava o HIIT e falava, meu Deus do céu, que loucura é aquela? HIIT lá, né? Que loucura é aquela? E aí pega agora um cardiopata e bota no HIIT, que também parece ter benefício. Mas isso com ressalvas, é lógico, né? É um paciente que vai no cardiologista, multidisciplinar, ele é avaliado, faz um teste ergométrico. Ele está monitorado no momento da execução do exercício físico. É só você pensar, igual você citou o HIIT. O HIIT ele é indicado para quê? Exercícios de alta intensidade, num curto intervalo de tempo. Só que se você pega uma pessoa saudável, a frequência cardíaca máxima dela ela vai chegar em 188, 190. Ela, saudável, está trabalhando na máxima dela. Por isso, ela pode estar trabalhando em exercício de alta intensidade. Uma pessoa pós-reabilitação de cardiopatia, ela vai ter uma frequência máxima, vamos supor, igual ele falou, de 150 a 170, ela também pode trabalhar o HIIT de alta intensidade dentro daquela frequência. Quando a gente a mesma frequência. Intensidade, isso é a intensidade individual. Uma coisa que é intenso para mim pode ser extremamente, severamente intenso para você, ou pode ser muito leve para você. Então, isso é individual. A gente precisa desses testes, dessa avaliação, para fazer a prescrição de maneira segura. Né? Isso, o HIIT é aquela correr na esteira, né? Isso. De maneira rápida, desesperada. É o treino intervalado. Você intervala, abaixa com a alta intensidade. Né? Isso aí. Eu vi aquilo na academia e falei, meu Deus, onde que isso vai parar? E parou agora na reabilitação. E o centro de reabilitação é um sonho nosso. É um projeto do LMC. Eu acho que em breve a gente consegue implantar isso. Coisa boa. O Estado precisa, a gente é carente aqui. E não tem, né? Eu fico aguardando o convite, tá? Para trabalhar com vocês. Mas vamos lá, outra pergunta, doutora Débora Eulálio, que é titular aqui também do programa, apresenta com a gente. Ela perguntou qual a finalidade do teste cardiopulmonar na medicina do esporte. Que é o ergospirométrico. Isso, né? a gente já citou aqui uma das finalidades, né? Uma das finalidades do ergospirométrico é você fazer uma prescrição da atividade física, seja para o atleta, ou para o doente, ou para o público geral. O público geral, qual que é o benefício? Você consegue, através da medição dos limiares, saber qual que é a zona de treino, qual que é a faixa de frequência cardíaca, através dos gráficos metabólicos que a gente consegue saber qual é o momento que você está queimando gordura, né? Qual é o momento que você está utilizando glicogênio. Então, assim, as vias metabólicas que existem, que o corpo utiliza para produzir energia, para desempenhar aquele trabalho, a gente utiliza uma fonte. Né? Essa fonte pode ser do carboidrato, né? A glicose, né? Que se transforma em glicogênio, vai ser disponibilizado ali pelo músculo, pelo fígado. Pode ser uma outra via, que é a via da fosfocreatina, que é onde aqueles pacientes que fecham a boca e definham, perdem a massa muscular, eles ficam trabalhando nesse limiar por muito tempo, por isso que perde, a gente consome muita massa magra desse paciente, a via da fosfocreatina, e tem a via da glicose, que é a via predominante. Então, a via
digamos assim, a via da creatina, a via da gordura e a via da glicose. A gente consegue exatamente saber. O que você então, quer, se o paciente do PETS me mandou um paciente, vai no Matheus lá que ele vai fazer um teste, uma ergospirometria em você. Eu vou falar exatamente pelo PETS, esse paciente quer o quê? Perder gordura? Beleza, a faixa de treinamento dele é de tanto a tanto. Mantém ele nessa frequência cardíaca aí que ele vai estar oxidando gordura. A gente consegue, então, entregar muito mais resultado para um paciente. Isso a gente está falando pro geral, né? Sim, aham. A gente consegue entregar muito mais resultado quando a prescrição é bem orientada. Beleza. Último aqui, Fagino. Boa noite, meu pai teve AVC, não ficou com sequelas e pode fazer exercício? Também pode, né? Deve também. Então, assim, a inatividade física que é o grande vilão. Você tem que ter medo do seu pai não fazer nada. Se ele tiver sedentário, você morra de medo. Esse que é o grande problema. Porque a literatura fala que o AVC está relacionado com a inatividade e o sedentarismo. O sedentarismo tem até CID, gente, é uma doença. Então, eu não gosto de fazer nada, ok. Então, a gente está falando de foco, determinação e querer se cuidar. Então, nem sempre é para ficar mais bonito, né? Às vezes é para ficar mais saudável. Então, a pessoa que teve AVC ou que não tem vontade de ter precisa fazer atividade física. Joia. Ó, infelizmente chegamos ao final do último bloco, final do Bate-Papo das 6. Hoje, muito fluido entre amigos aqui, poderíamos ficar falando aí horas, né? Mas é isso aí. Considerações finais, Pétrios, muito obrigado pela presença. Obrigado. Você aí que faz um excelente trabalho lá no Alphaville também. Obrigado. Né? Isso aí. Considerações finais, fica à vontade. Obrigado aí É a segunda vez que eu já estou participando aqui. Obrigado por ter feito o convite. Estou sempre à disposição. E quem estiver precisando, pode entrar em contato aí. É @Pétrios Coelho no Instagram. Isso aí. Exatamente. Matheus, quantos anos, né? Nunca pensei que eu ia fazer um programa com você. Te conheço desde 5 anos de idade, vamos dizer. Pois é. Jogamos futebol junto. Bem bacana isso aqui. Legal, eu agradeço demais. Fico feliz por ser você que está aqui, por ter recebido esse convite seu. Muito feliz por estar expondo aqui na região a medicina do esporte, a importância dessa especialidade. É o que eu amo, o que eu faço com toda a minha paixão, né? É o que eu acredito realmente para o futuro de uma nação mais saudável. Eu fico muito feliz e estou disposto a outros convites. Se precisar, a gente vem e conversa a respeito de outros temas que porventura for necessário. Tá? E aí eu atendo em São Mateus, trabalho em São Mateus, estou pretendendo vir para Vitória e para a região aí nessa região, né, Linhares e Vitória. Então, a gente está à disposição e será um prazer receber vocês no meu consultório. E muito obrigado pelo convite. @Dr. Matheus. @Dr. Matheus com TH _Cardoso. Cardoso, se eu não estou enganado. E pode cravar aí que a gente vai conseguir isso, hein? O DNA do LMC é empreendedorismo. A gente vai colocar um centro de reabilitação aqui. Então é isso aí. Terminamos o último bloco. Muito obrigado por estar aqui. Até a próxima semana. Bate-Papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor,